Basta a mínima invocação e invariavelmente se apresentam. É inexorável. Tal é a lei de atração. Por meio da parábola do filho pródigo, Jesus delineou, para sempre, as consequências da opção humana, quanto ao próprio destino. É de tal sublimidade o significado dessa parábola que lhe é aplicável e pode ser endereçado ao macro e ao micro. Pessoa, família, grupo, sociedade, nação ou até mesmo toda a humanidade. Aliás, a Terra vem demonstrando seu enquadramento neste último endereço da parábola. Assim é que Karen, se há pouco estava apenas com a minha companhia, mesmo pensando que o abandonara, por suas divagações de grandeza foi atraindo uma, duas, três, várias entidades desencarnadas. Todas, invariavelmente, sintonizadas com sua tela mental. Outra vez fui afastado, tendo que me manter a pequena distância, com grande esforço, pois os parceiros de Karen que eu já conhecia me identificaram e logo passaram a me insultar. Já havia visto outras vezes infelizes simbioses espirituais entre encarnados e desencarnados, mas, mesmo assim, ao ver aquela belíssima jovem ser enlaçada por criaturas desgrenhadas, não houve como evitar um quase espasmo que me atingiu. Não esmoreci nem seria justo fazê-lo. Perderia muito mais eu do que Karen, pois o alto confiava em mim e não seria eu, com minha fraqueza ou eventual desistência, o elo partido a interromper as ações naquela corrente de pessoas e destinos. A prece, ainda uma vez, socorreu-me. Tão logo fixei meu pensamento na doce figura de Jesus em oração no Horto das Oliveiras, segundo um inspirado quadro terreno, senti-me fortalecido, pleno de paz e energia para não desanimar. Karen arquitetou novo plano, auxiliada por aquelas mentes sequiosas de vingança. Estava fixada obsessivamente no traiçoeiro deslumbramento das homenagens e prazeres terrenos dispensados aos ricos, quase sempre hipocritamente. Almejava ardentemente ser rica. De súbito, em seu cérebro reverberou uma importantíssima lembrança. Tinha uma amiga, Matilde, que era auxiliar de enfermagem no hospital em que Vittorio Graziano Orepi estava internado. Não era bem uma grande amiga, mas conhecida. Tinham sido vizinhas, por 2 ou 3 anos, tendo Matilde se mudado recentemente. Eufórica, levantou-se e sem tardança dirigiu-se àquele hospital. Procurou por Matilde e logo reviu a ex-vizinha, que a acolheu contente. Após falar em banalidades, Karen tateou o caso Orepi. Matilde, tenho uma confidência muito grave para lhe contar, mas não pode ser aqui. Gostaria de almoçar com você hoje, num restaurante. Conhecendo Karen, mas desconhecendo seu intento em procurá-la, Matilde não acionou de pronto suas defesas, mas também não se deixou influenciar. Em menos de um segundo raciocinou. Karen me procura, diz que tem algo grave e para me contar, não deve ser sobre doença de algum parente, senão não precisaria todo esse segredo, então deve ser alguma coisa sobre ela mesma, mas seria doença. Não, não pode ser doença, pois está com ótima aparência, o que será? Será sobre aborto. Pensou nessa última hipótese ao recordar-se de que algumas poucas vezes saíram juntas, indo a cinemas e a bailes. Pobre Karen, pensou, vai perder seu tempo, pois jamais participarei de tão monstruoso crime. Ponderou, contudo. Vou aceitar seu convite, pois, se realmente ela estiver pensando em aborto, talvez possa demovê-la de tão cruel decisão, mostrando-lhe que a vida vem de Deus. Quem sabe eu consiga fazê-la aceitar essa dádiva sublime que é dada à mulher para ofertar luz ao filho, que antes de ser dela é do Pai Celestial. Com esse último pensamento, aceitou o convite. Almoçaram, sem que Karen tocasse no assunto grave que mencionara. Matilde passou a ficar em guarda, esperando a tal notícia. As companhias espirituais de Karen não a deixavam.
dividiram-se em 2 pequenos grupos, ficando 2 espíritos com ela e 3 com Matilde. Incessantemente, martelavam nas 2 amigas sugestões congruentes ao plano de Karen, nela, reforçando os objetivos materiais, e em Matilde, ideias de amizade, de ajuda, de dó, tudo em favor da amiga à sua frente. Percebi que não poderia reverter a situação. Constrangido, voltei a apelar para a bondade divina. Pensando em Florencio, orei. Compreendi, muito feliz, que a paciência não era conquista apenas minha, pois Florencio se apresentou, com olhar suave e protetor. Letes não o acompanhava. Antes que eu abrisse a boca, falou mansamente. Não podemos e nem devemos desrespeitar o livre-arbítrio de Karen. Sabemos disso muito bem, mais você até do que eu. Vamos unir nossas preces em benefício não apenas dela, mas de todos os que aqui vemos e aqueles aos quais ela e seus comparsas querem prejudicar. Florencio mantinha os olhos fechados. A ligação de Karen com os Orepes vai acontecer, esclareceu após alguns instantes, até porque isso é decisão superior. A forma como se dará, contudo, estará condicionada aos passos dela, com evidência positiva ou negativa. Melhor será confiar no Pai, pois Ele, na sua sabedoria, permite que todas as coisas que acontecem, previstas por sua onisciência, mas geralmente imprevistas para nós, resultem sempre em fator evolutivo. Claro que o diapasão da justiça dá o tom desse progresso, alcançado com sorrisos ou lágrimas. Compreendi por inteiro a sábia lição. Abraçando-me, Florencio se despediu. Karen, quase distraidamente, olhou Matilde bem no fundo dos olhos e disparou. Sabe, Matilde, estou completamente aturdida com uma coisa horrível que me aconteceu. Pelo amor de Deus, Karen, do que se trata? Estou abalada, pois estou de caso com um homem internado no seu hospital. Quem? Vito. Orepe, vacilou de propósito. Matilde arregalou os olhos. Assustou-se. Realmente, não se falava outra coisa no hospital, a não ser sobre o usineiro, talvez o homem mais rico e poderoso da cidade, que tinha tentado se matar. Você o conhece? Sim. E muito. Matilde, perplexa, sem saber o que dizer, perguntou. O que você quer de mim? Nada, nada demais, apenas que você o ajude, no que puder. Eu? Sim. Mas ele não está sob meus cuidados. Não importa. E quase chorando, disse, dramática. Pelo amor de Deus, veja então quem cuida dele e não deixe faltar nada. Mas não falta nada para ele. O que há de melhor está sendo propiciado. Os melhores médicos, só enfermeiras-chefes. Eu sei, eu posso imaginar, mas, você pode calcular como estou. Estou a ponto de explodir. Preciso saber como ele está e caso me chame tenho que socorrê-lo. Ninguém sabe do nosso caso, por isso, quem estiver perto dele precisa me chamar, caso ele queira se despedir de mim, antes de morrer. Matilde, profundamente sensibilizada, apiedou-se de Karen e respondeu sem pestanejar. Não posso garantir nada, prometo apenas que vou tentar. Karen levantou-se, deu a volta na mesa, olhou o rosto sobre a cabeça de Matilde e, tremula, pegando-lhe as mãos, balbuciou. Deus ilumine seus passos. Acompanhei Matilde até o hospital e pela primeira vez visitei Vito. Lembrando-me das lições e exemplos de Jesus, sobre o amor integral, coloquei as mãos sobre Vito e implorei ao Mestre que dispensasse bênçãos de paz e reconforto àquele espírito que agira tão equivocadamente. Fui informado, então, com mensagem espiritual que minha mente registrou,
sobre o drama que levara Vito àquele gesto extremo. Havia ele tomado conhecimento de algo por demais cruel, atingindo sua vida de modo irrecorrível. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 6. Heranças contínuas. Julgando necessário, busquei o plano espiritual. Em contato com alguns instrutores, procurei inteirar-me de algum fato ligado a Karen e aos Orepes, possibilitando-me, assim, melhor cumprir minha tarefa. Sim, porque desde que Florencio me exemplificara quanto a prece, que deve ser o mais abrangente possível, passei a considerar auxílio aos Orepes como minha parcial responsabilidade. Esse pensamento ressoava em meu íntimo, levando-me a instigantes considerações. Não estava Karen intimamente ligada a eles? Na verdade, não era esse o que se pode chamar de um contexto espiritual, de um conjunto de almas interligadas. Sendo assim, seria cristã a minha atitude de ajudar apenas a uma delas, Karen, no caso. Decidi que daria a Karen minha maior dedicação, mas nada impedia que auxiliasse, também, aqueles aos quais seu destino estava ligado. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Fui recebido pelo próprio Florencio, de forma carinhosa, informando-me, ao ouvir meus propósitos, que também se achava ligado aos Orepes. Convidou-me para um passeio num bosque próximo e assim que lá chegamos sentamo-nos sob uma frondosa árvore. Os Orepes, disse Florencio, todos estão enredados em difíceis compromissos e só com muita decisão no bem poderão resgatá-los. Há muitas e muitas vidas, somadas, têm se agrupado e agido de maneira infeliz, uns apoiando-se nos outros. Entre si são muito leais. O problema é que suas ações produziram várias tragédias e, consequentemente, muita dor. E muitos inimigos. No passado, formaram um clã ambicioso e egoísta que acumulou grande poder e fortuna transferidos a várias gerações. O incrível é que os desencarnados continuam a influenciar os herdeiros terrenos, os quais, submissos, obedecem-nos. No refluxo das etapas reencarnatórias, quando os atuais detentores desencarnavam, e aqueles outros vinham para o plano físico, a mesma simbiose e comando espiritual dos libertos da carne permanecia e se reforçava. Tudo isso em detrimento do planejamento dos instrutores da vida maior, que tal permitiam em respeito ao livre-arbítrio ante promessas de reparação. Promessas que não foram cumpridas e agora, para o próprio bem de todos eles, esgotou-se o limite das concessões. Atual é a última oportunidade de que dispõe, para iniciar uma longa caminhada de reconstrução de tudo aquilo que, juntos, destruíram. O plano espiritual, ao prover as condições atuais de reajustes para eles, não teve a menor dificuldade em situá-los onde atualmente estão, pois, na origem, a usina Santa Quiropita e as demais empresas dos Orepes nada mais são do que herança contínua. Não podendo conter minha curiosidade, interrompi. Florencio, nunca ouvi falar em herança contínua. Trata-se de um elevado acervo de bens materiais que é emprestado pela providência divina a um grupo de pessoas, para que exercitem a fraternidade. Isso, porque esse mesmo grupo, nem sempre reunido, já terá feito mau emprego de outras posses. Compreendendo os arrastamentos a que o poder precipita seus detentores, novas e redobradas oportunidades lhes são concedidas pelos espíritos bondosos. Como entre eles há um denominador comum, de resgates e aprendizados necessários, são agrupados, vindo a formar ricas e poderosas famílias terrenas. A fortuna, talvez,
represente a maior de todas as provações terrenas. E a que mais reprova? Juntos, antes de aportarem nas terras brasileiras, haviam estagiado na Ásia, como conquistadores mongóis, depois, na Europa, junto aos povos de origem germânica, finalmente, na Itália, onde a atual geração encerra o ciclo de sua permanência agrupada. Ao dizer essas palavras, pressenti que Florencio tinha algo muito importante preocupando-o. Continuou, após, confirmando minha impressão. Estive com eles num certo espaço dessa longa trajetória, fui um deles, chamava-me San Giorgio. Até a metade daquela jornada, agi de modo infeliz. Mas, por graça de Jesus Cristo, na outra metade estanquei tal procedimento, isso a partir do momento em que algo transcendental agitou todo o grupo familiar. Ângelo Orepi, meu irmão, desencarnou jovem ainda, em condições trágicas. Sendo o caçula, abalou todos os corações da família, causando-nos imensa tristeza. Na época, a família detinha o monopólio do transporte marítimo do seu país. Um belo dia, num país distante, o nosso Brasil, um homem entrou no nosso navio que estava atracado e procurou o comandante. Como insistisse em transmitir um recado para o dono do navio, foi conduzido ao capitão, Calo, o qual, decidido a apurar do que se tratava, o recebeu com desconfiança. Nesse ponto, Florencio encarou-me demoradamente. O homem tinha aparência humilde, prosseguiu, mas respeitosa. Alguma coisa em seu olhar impunha respeito, quase medo, como relataria mais tarde o capitão. O recado, anotado toscamente numas folhas de papel, era o seguinte: Papai, mamãe, irmãos e vovó, não chorem mais por mim, pois estou bem, estou com vovô Arturo, desde que parti da companhia física de vocês, amparem os pobres, que estão por todo lado, eles e nós somos todos filhos de Deus, assim, sendo nossos irmãos, merecem ser ajudados, principalmente os que estejam mais próximos. Beijos, abraços e saudades, do Ângelo. O comandante anotou todo o recado numa folha solta e guardou-a dentro do seu diário de bordo. A princípio descrente e aborrecido, ficou estático com o recado, pois nunca havia visto aquele homem. Foi inquisitivo. De onde você conhece a família? Do Ângelo. Senhor, não os conheço, respondeu o homem, humilde, mas firme. Então, como é que você sabe esses dois nomes? Eu não sei, quem disse foi o Ângelo. E de onde você o conhece? Carlo quase explodiu. Mas eu também não o conheço. Ele está no mundo dos espíritos e visitou-me em casa, há mais de 10 dias, quando passou o recado. Visitou? Sim. Eu e um grupo de amigos nos reunimos uma vez por semana para estudar o Evangelho de Jesus e, às vezes, por meu intermédio, alguma alma conversa conosco. Mas isso é bruxaria, berrou Calo, não se contendo. Não, senhor. Não, senhor, de forma alguma. Eu e meus amigos somos cristãos. Trabalho numa ferrovia que está sendo construída por um médico e como vivia tendo crises de loucura, durante as quais conversava com as almas, ele me tratou. E me curou. Carlo pensou. Médico construindo ferrovia. Julgando ter agora entendido tudo, disse apenas: Ah, então você esteve internado. Não, senhor, pelo contrário, comecei a frequentar a casa do doutor, onde se reuniam alguns amigos dele, para estudar uma nova religião. Uma nova religião? Qual? O Espiritismo, senhor. O capitão, considerando estar na presença de um desequilibrado mental, e por nunca ter ouvido nada sobre essa nova religião, decidiu que seria prudente encerrar por ali aquele insólito diálogo. Julgando também que de tudo aquilo transpirava alguma tramóia,
provavelmente com interesses escusos, resolveu apurar melhor o fato, para ter base na denúncia policial que faria. Em tom ameaçador perguntou: como procurou meu navio? Quem lhe disse que o dono deste navio tem parentes com esses nomes? Já disse ao senhor que não conheço ninguém, a não ser o espírito Ângelo, e foi ele que me informou que este navio estaria aqui nestes dias. E como você sabe que foi mesmo o espírito Ângelo que deu o recado? Sei porque lhe disse que, se o senhor duvidasse, eu deveria contar uma coisa que só os dois conhecem. Carlo, agora, teve certeza de que estava na frente de um embusteiro, certamente chantageador. Disfarçando sua revolta, encorajou o homem a prosseguir. Sim. Disse-me que, durante as viagens pelo mar, também gosta de ficar na proa, como o senhor, nas noites estreladas. Que o capitão ficava na proa, nas travessias marítimas, todos os marujos sabiam. Imaginou que algum deles tinha contado esse pormenor para aquele chantagista. Não havia a menor dúvida de que alguém da tripulação lhe tinha passado todas aquelas informações, visando chantagem e lucros, que seriam repartidos. Tudo estava muito claro agora para Carlo. Era só proceder a uma sindicância junto à tripulação e logo poderia entregar à polícia o denunciante e aquele vigarista à sua frente. Contendo-se, fez a última pergunta. O que você espera lucrar com tudo isso? Nada, meu senhor. Só vim trazer o recado, pois tenho medo de não atender às almas. Percebendo que o capitão estava nervoso, pediu, humilde: posso concluir o recado para o senhor? Ainda não disse tudo. Não, senhor. O Ângelo disse que, assim como o senhor, ele também gosta muito das estrelas gêmeas chamadas. Nesse ponto o homem abriu um papel, onde anotara o bilhete, pois não sabia de cor o nome das estrelas, e foi com alguma dificuldade que soletrou: Castor e Pólux. As pernas de Carlo bambearam. Ninguém, mas ninguém mesmo, sabia daquela sua infinita admiração pelas estrelas paralelas da constelação de Gêmeos. Vivia sonhando ao contemplá-las, principalmente quando em mar alto, pensando que se tivesse filhos daria a eles esses nomes tão lindos. Nas incontáveis travessias marítimas que já havia realizado, extasiava-se durante horas contemplando a imensidão celestial, onde as estrelas pareciam deslizar pelos caminhos do céu, em rotas semelhantes a arcos. As estrelas citadas, em particular, eram suas preferidas para infalível certidão das rotas. Prático, instantaneamente percebeu que estava diante não de um marginal, mas de alguém possuidor de incrível dom. Em seu cérebro, desmoronou tudo o que sabia sobre religião e sobre os mortos. Quando o navio retornou à Europa e a família de Ângelo recebeu o bilhete, todos zombaram da ingenuidade do capitão. O pormenor das estrelas gêmeas, por ser pessoal, foi ocultado pelo capitão. Florencio fez demorada pausa. Após, continuou: zombaram todos, menos eu. Meus familiares afirmaram, convictos, que por certo algum marujo havia passado os nomes e os fatos para aquele impostor de santo. Isso porque, conversar com as almas, só os santos podiam. Quanto a essa nova religião, que perguntássemos ao padre o que ele achava dela, e que estivéssemos preparados para as pesadas penitências que seriam impostas. O capitão foi severamente advertido a nunca mais dar ouvido a tais baboseiras, devendo manter mais disciplina sobre sua tripulação. Para servir de exemplo, aliás, toda a tripulação daquele navio foi sumariamente despedida, ainda por cima com a ameaça de ser denunciada às autoridades, quanto a ter prestado declarações sigilosas de interesse do país cuja bandeira tremulava no mastro da embarcação. Florencio interrompeu sua exposição e novamente encarou-me. O capitão logo prosseguiu, que era um homem de brio,
vendo sua tripulação ser injustamente despedida, demitiu-se solidariamente. Isso representava que todos aqueles homens e suas famílias iriam enfrentar dificuldades, pois sua profissão só encontrava abrigo pelos orepes. Eu sempre amara Ângelo, nos poucos anos de nossa convivência. Sua morte foi praticamente minha morte. Fui a um desespero. Meu abandono de tudo estava preocupando meus parentes. Alguma coisa, dentro de mim, gritava contra Deus, que o havia levado antes da hora e ainda por cima de forma tão cruel. Decidi, então, afastar-me das coisas mundanas, enfastiado que estava de todas elas, poder, riqueza e sobretudo hipocrisia. Não aguentava mais tanta gente em volta de nossa fortuna, adulando-nos. E, ainda, já há algum tempo vinha ponderando sobre nosso procedimento cruel com os empregados, que eram muitos. Nenhum era respeitado por qualquer falha, por menor que fosse, era sumariamente alijado do emprego. Você nem imagina quantos sofreram e o quanto sofreram. Alguns, inclusive, suicidaram-se. Vislumbrei lágrimas escorrendo dos olhos tão límpidos de Florencio. Emocionei-me também. Vivi essa tempestade moral, prosseguiu ele, quando chegou o recado de Ângelo, vindo do outro mundo, onde ele estava. Então não tinha morrido. Continuava vivo. Aí, sim, quase enlouqueci, de vez, pois aquele mistério era muito grande para minha cabeça. Recrudesceu minha crise física e espiritual. Prostrei-me por alguns dias, indiferente a tudo e à própria vida. Temendo ficar louco, decidi julgar o incidente do bilhete uma baboseira. Logo, tudo aquilo foi esquecido pelos meus parentes. Fazendo coro com eles, acabei por acreditar que tínhamos sido vítimas de uma grande mistificação, de um esbulho, urdição de pessoas irresponsáveis e interesseiras em algo lucrar. Sendo ricos, vivíamos sob a constante mira de fatos similares. Como que se penitenciando dessa atitude, Florencio franziu a testa por alguns instantes, mas logo a serenidade assomou às suas feições, e disse: Mas a bondade de Deus é infinita. Certa manhã, despertei com a nítida sensação de que o bilhete era autêntico e que minha atitude era infeliz, que meus pensamentos quanto à morte de Ângelo eram errados e, principalmente, urgia esclarecer o bilhete sobrenatural. O fantástico mistério da morte tinha entreaberto uma ponta do seu véu. As portas do meu coração também se abriram. Aquela realidade trazia em seu bojo um sublime auxílio espiritual para todos nós. Percebi, de pronto, que aquele incidente representava um despertamento para as coisas do espírito, até então, sumariamente relegadas pelos magnatas que éramos. Florencio olhou-me de forma expressiva, certificando-se da minha atenção. Tive a impressão de que alguma coisa muito importante, relativa a mim, pairava em suas palavras. Seria essa preocupação que notara há pouco nele. Após pequena pausa, seguiu adiante em suas reminiscências. Refleti por vários dias sobre aquele chamamento, deduzindo que a morte não encerra a vida. A sugestão para que os pobres perto de nós fossem protegidos indicava que assim procedendo estaríamos agradando a Deus. Preocupei-me quando imaginei que todos os que tinham se suicidado, por desespero, ao serem despedidos do emprego, certamente viviam no mundo das almas, continuando desesperados, só que agora com ódio e desejos de vingança, pois, se, volta e meia, algum empregado despedido praticava atentado contra nós, o que impediria que os suicidas também o fizessem, já que todo mundo que morria continuava vivo. Pequeno desconforto visitou-me, pois minha memória começava a tatear algo naquela narrativa. Amadurecendo minhas reflexões, Florencio continuou: procurei meus familiares e busquei despertar-lhes o interesse pelo bilhete de Ângelo, detalhando meus pensamentos a respeito. Com tristeza,
Fui tido à conta de sentimental, enfraquecido pela saudade exagerada do morto. Acabrunhado, e sentindo que Deus colocara uma luz à minha frente, decidi ir ao Brasil e procurar o tal homem que tinha um incrível poder de conversa com o Ângelo. Fui cauteloso. Não revelei a ninguém minhas intenções. Inteirando-me de que o meu navio partiria nos próximos dias para a América do Sul, procurei meus pais e pedi permissão para fazer parte de alguma viagem. Considerando que isso talvez fizesse bem à minha saúde, inclusive com o ar marinho curando minha imensa apatia, fui autorizado a viajar. Fui designado administrador-geral da viagem, ficando a meu cargo as decisões comerciais e financeiras relativas aos produtos a serem exportados e importados. Decidi levar Carlo, que conhecia o homem que conversara com Ângelo, pois meu objetivo principal era entrevistá-lo. Procurei o ex-capitão e o convenci a acompanhar-me naquela longa excursão, como assistente remunerado. Fiquei feliz por ele ter aceitado. Florence interrompeu sua narrativa e num gesto fraternal tomou minhas mãos, transmitindo-me amizade. Senti o quanto aquele espírito irradiava bondade. Então, minha memória se aclarou, anticristalina recordação. Aquele capitão era eu. Um turbilhão de lembranças assaltaram meu cérebro, quase congestionando. No impulso irrefreável, abracei Florencio demoradamente. Ele fechou os olhos e pude ler seu pensamento, incentivando-me ao prosseguimento das recordações. E elas vieram, com bastante clareza. Naquela viagem que então fiz com San Giorgio Florencio, estava disposto, eu próprio, a esclarecer o mistério dos mortos que falavam com os vivos. Depois de alguns dias de viagem, numa noite de esplendoroso luar, eu e San Giorgio vimos o capitão, Marcelo, no tombadilho, pensativo, olhando para o céu e nos aproximamos dele. As estrelas, tantas, percorrendo a imensidão celestial, numa aparente rota em arco, como que emergiam do mar, indo lá para as alturas e depois mergulhavam rumo à outra ponta do arco. Conversamos com Marcelo sobre os costumes e as religiões do povo no país que íamos conhecer. San Giorgio, sem rodeios, fez-lhe uma pergunta direta. O senhor acredita que os mortos podem voltar e conversar com os vivos? Admirado, Marcelo não respondeu logo. Olhou-nos fixamente, tirando o cachimbo da boca e despejando seu conteúdo no mar. Como resposta, fez outra pergunta. Por que o senhor me pergunta isso? Para dizer a verdade é porque estou indo em busca dessa resposta. Contei o acontecido, sobre o bilhete de Ângelo. O simples fato de estar fazendo aquela viagem era comprovante de que eu e o dono do navio acreditávamos na veracidade daquele estranho acontecimento. Fazendo um longo silêncio, Marcelo respondeu por fim. Lamento, Carlo, que você tenha perdido seu emprego por isso. E dirigindo-se ao Sr. San Giorgio. Penso que também eu deva ser despedido, porque igualmente acredito na comunicação das almas com os vivos, ou melhor, com os encarnados. Aliás, não só acredito, como temos a bordo 2 ou 3 tripulantes que também acreditam nisso e têm essa misteriosa faculdade de emprestar seu corpo para que os mortos falem, por intermédio deles. Radiante e agitado, San Giorgio pediu a Marcelo. Será que nós poderíamos tentar, aqui no navio, conversar com meu irmão? Pois não creio que seja coincidência o que o senhor acaba de nos contar. Penso mesmo que o destino programou esta viagem. Mas, senhor, o que diria sua família? Nada. Faremos tudo sob o maior sigilo. Participaremos só o senhor, os auxiliares que possuem o dom, Carlo e eu. E por que não? Respondeu Marcelo, resoluto, se Deus permitir, será até, talvez, feliz oportunidade para que nós sejamos testemunhas dessa grande alvorada para toda a humanidade. Como assim?
Perguntei. Há uns 30 anos, mais ou menos, uma nova religião surgiu na França. Exatamente essa que o homem lá no Brasil disse a Calo denominar-se Espiritismo. Por essa religião, muitas coisas inexplicáveis estão sendo esclarecidas. Que coisas? Perguntou São Jorge. Mesas que falam e voam, mortos que voltam e aparecem para amigos por algum tempo. Um conhecido meu, de Paris, deu-me de presente vários números de uma revista mensal, sobre essa nova religião. Pensando um pouco, como se estivesse buscando alguma coisa na memória, completou. Tenho alguns exemplares comigo. Vou buscá-los. Em instantes foi até seus aposentos e voltou com duas revistas que demonstravam ser bem antigas. Entregou uma revista para cada um de nós. Na de São Jorge lia-se: Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, publicado sob a direção de Allan Kardec, ano 1, maio 1858, número 5. A outra revista, comigo, tinha o mesmo cabeçalho, só que a data era junho, 1858, número 6. Antes que São Jorge dissesse qualquer coisa, Marcelo falou. Sugiro que vocês leiam e reflitam sobre os ensinamentos que estão contidos nessas revistas. Verão, no artigo Teoria das Manifestações Físicas, como se processam as conversas dos mortos com os vivos, e, também, como é falsa a aparência de vida e inteligência dos objetos, já que, na verdade, ali está um espírito, utilizando energias emprestadas pelos chamados médiuns, para dar o seu recado. O movimento dos objetos só ocorre sob o comando de uma inteligência humana, no caso invisível e já sem corpo físico, mas nem por isso, menos viva do que nós. Também são narrados vários casos de conversas entre mortos e seus familiares ainda vivos. Assim, desaparece a morte, sendo substituída por uma espécie de continuação de vida, não muito diferente da material, a vida espiritual. Depois que vocês tiverem lido e se o Sr. São Jorge ainda quiser autorizar, poderemos tentar a realização, aqui mesmo no navio, de uma reunião para invocarmos a presença do seu irmão que morreu. Penso que amanhã, à noite, depois que todos estiverem dormindo, será um bom horário para nossa tentativa. São Jorge dominava o idioma francês, o suficiente para traduzir os textos das duas revistas, após o que ficamos trocando impressões, até a aurora surpreender-nos, ainda acordados. Tudo colaborou, na noite seguinte, para que fosse realizada a insólita reunião espírita em alto mar. Talvez, a primeira no planeta Terra. O local escolhido foi o aposento do Sr. Orep e a hora, 22. O mar, sereno e deixando o luar flutuar sobre ele, foi o magnífico cenário que recepcionou uma alma do outro mundo, Ângelo Orep. No local e horário predeterminados, reunimos-nos, São Jorge, Marcelo, 3 auxiliares seus, e eu. Marcelo incumbiu-se de abrir a reunião, com uma prece. Eu e São Jorge estávamos bastante desconfiados e constrangidos, mas a prece acalmou-nos. A expectativa era enorme, quase incontida. Senhor Jesus, começou Marcelo a reunião. O Senhor disse que onde 2 ou 3 criaturas se reunissem em seu nome, o Senhor aí estaria entre elas. Estamos reunidos, Mestre, em seu sagrado nome imploramos suas bênçãos para a nossa viagem e para o que estamos agora fazendo. Pedimos ainda que, se Deus permitir, venha até nós o espírito do Senhor Ângelo Orep, que desencarnou há quase 6 meses. Ficamos todos aguardando, ansiosos. Decorridos alguns minutos, nos quais os únicos sons eram o do motor do navio e o da quilha rasgando suavemente as ondas, um dos marujos sinalizou estar sentindo algo. Tive a ligeira impressão de que lhe faltava o ar. Graças a Nossa Senhora Maria, disse o marujo, estou aqui, muito feliz,
para conversarmos alguns poucos instantes. Ainda não estou completamente refeito da grande viagem que a morte do corpo físico me impôs, mas meu coração está alegre em poder reunir-me com vocês. Intuitivamente, São Jorge e eu sabíamos quem estava ali, invisível, como se estivesse dentro do marujo que falava. Ângelo. Não podendo se conter, São Jorge ergueu-se e exclamou. Ângelo. Sim, Gigi, sou eu, muito saudoso também de todos vocês. Gigi era o apelido de São Jorge, tratado assim apenas na intimidade familiar. O marujo que falava dificilmente poderia sabê-lo. A graça de Deus permitiu essa reunião, prosseguiu o médium, e temos que aproveitar o tempo, que será pouco. Há, aqui, muita coisa para ser dita, e, mais lá em casa, para ser feita. Papai e mamãe não se aperceberam ainda, quanto à necessidade, já agora inadiável, de mudar o comportamento relativo à fortuna. Ninguém é dono de nada neste mundo, principalmente do dinheiro, que é um empréstimo feito por Deus, colocado nas mãos daqueles que necessitam reconstruir o passado. Quando me refiro ao passado, é como se fizesse um mergulho em outras vidas, onde estávamos juntos e não procedíamos bem. Havia, então, muitas pessoas sob nossa dependência, tal como agora, e nós as desprezávamos. A miúde, infligíamos-lhes martírios. Por isso, muitos são os espíritos que até hoje não se esqueceram da infelicidade que lhes causamos e querem vingança. Você está certo, Gigi, quanto à existência de vingadores espirituais, querendo devolver aos orepes aquilo que lhes foi negado, especialmente a paz. Continue orando por eles. Se São Jorge tivesse dúvidas quanto à autenticidade daquela mensagem, ali a dissolveria. Com efeito, vinha orando por tantos quantos estivessem desencanados e magoados com qualquer um dos membros da sua família. Ninguém sabia dessas suas preces. Gigi, continuou Ângelo, pelo médium voltará a nos reunir novamente com a aprovação da fortuna e a bênção divina, incomensurável, que infelizmente está sendo desprezada pela nossa família. Você está indo para uma terra longínqua e no devido tempo compreenderá que esta é outra bênção. Procure ajudar Flávia, pois seus pensamentos, fixados no jogo, a estão conduzindo à beira de um abismo espiritual. Nova prova incontestável de quem falava, sua família tinha conhecimento, e ocultava, da perniciosa tendência de Flávia para o jogo. Preciso ir, falou prosseguindo a mensagem espiritual. Que as bênçãos de Deus permaneçam em todos nós, nos demais tripulantes deste bendito navio e junto aos nossos familiares. Com um leve tremor, o médium abriu os olhos e tranquilamente disse: Graças a Deus. Marcelo julgou oportuno encerrar a sessão. Voltou a orar, agradecendo ao Pai as graças ali recebidas, implorando que fossem repartidas com toda a humanidade. Só quem já passou por experiência igual poderá compreender por que São Jorge e eu não continhamos as lágrimas de felicidade que tantas eram, capazes quase de aumentar um pouquinho o nível do mar, não houvesse o piso do navio separando-nos dele. Capítulo 7. Outra terra, mesma gente. Eram por demais oportunas todas aquelas recordações, descortinando fatos marcantes da minha última vida material, na qual fui casado com Karen, então, Flávia. Entendi que a companhia de Florencio, naqueles momentos em que revia meu passado recente, era verdadeira bênção, pois sua fraternidade e sua energia moral formaram suporte para que eu não fraquejasse. Florencio, que também esteve encarnado naqueles tempos, junto a Karen e a mim, retificou por várias vezes o entendimento que eu atribuía a algum fato daquela época. Assim, minha vida terrena anterior foi integralmente delineada, quanto aos aspectos morais e espirituais, facilitando sobremaneira minha atual tarefa junto a Karen,
para a nossa indispensável correção de rota comportamental. Flávia Eurep, solteira, estava insatisfeita com tudo, enfastiada da vida, que nenhum atrativo lhe ofertava, a não ser o jogo, em endormidas e repetidas noites. Perdedora inveterada, mais e mais jogava. Guerino, quando soube que a filhara havia se enredado com tão grandes dívidas, por pouco teve uma síncope cardíaca, não tanto pelo montante devedor, mas pela maneira como ele se formou. Pagou as dívidas da filha e proibiu-a de continuar jogando, fato que publicamente circulou por todos os cassinos. Flávia, sem outros afazeres, já que era apática quanto aos prósperos negócios da família, passou a viver no inferno íntimo. Quando São Jorge retornou do Brasil, propôs aos pais mudarem-se todos para lá, onde mudariam de ramo empresarial, de frete marítimo para a produção de álcool e açúcar. Os pais, já idosos, concordaram. A mudança lhes proporcionaria um merecido e confortável repouso, diante de imensa fortuna. O filho assumiria o comando total dos negócios, pois isso já estava na hora. A filha, mal vista por todos, iniciaria vida nova em terras distantes, voltando a ser respeitada e, mais importante de tudo, ficariam livres de incontáveis ameaças que vinham sofrendo de réis empregados, bem como não mais teriam que lidar com aquela agentinha. E assim foi feito. Essa, a origem da usina Santa Quiropita e de todo o enorme acervo de bens dos atuais Orepes. Outra terra, outros tempos, mesma fortuna, mesma gente. Envergonhado, relembrei sobre Flávia. Vindo para o Brasil, casou-se comigo e nosso lar foi contemplado com 5 filhos. Ocupadíssimo com a gerência de várias atividades que me confiara São Jorge, descuidei da família. Mais viajava do que ficava em casa. Flávia, indiferentes aos negócios da família, sentindo-se desamparada, retornou ao jogo. E pior, buscando arrecadar dinheiro necessário para repor o que perdia nas roletas, tornou-se adúltera. Uniu-se a um aventureiro que por algum tempo a explorou, juntamente com uma sócia. Não demorou e Karen, esperta, foi quem os explorou, arruinando-os. Vida promíscua, má alimentação, pouco repouso, tudo acrescido de ausência de energias morais, foram vertentes para a doença infecciosa que a acometeu. Desencanou, doente, menos de 10 anos após nosso infeliz casamento. Compreendi a origem da sua obsessão em usufruir a fortuna dos Urepes. É que essa mesma fortuna, no passado, tinha sido parcialmente sua. Muito dinheiro dos Orepes havia transitado em suas mãos, esvaindo-se como fumaça, resultante do fogo alimentado pela jogatina, que em seu peito queimou todas as ilusões. Agora, nas profundezas da consciência, uma voz gritava, sem ser ouvida pelos órgãos físicos, que tinha direito a parte daquela fortuna. Era hora de retornar ao plano terreno, para reassumir minhas funções de protetor daquela moça que, agora, meu coração via como mais bonita ainda. Estava melhor capacitado para a missão, por ter conhecido, na íntegra, o envolvimento de Karen com os Orepes. E comigo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não por acaso era eu incumbido de proteger Karen. Florencio ainda comentou comigo a tríplice ajuda que os mensageiros siderais tinham colocado à disposição dela, nessa jornada terrena. Eu, como seu acompanhante permanente, ele próprio, indiretamente, como guardião dos Orepes, aos quais se ligava há muito, e finalmente, Gino, como espírito de apreciável postura moral, previsto para com ela palmilhar as estradas terrenas. Feitas todas essas considerações, senti-me reforçado ao cumprimento da minha tarefa. O sucesso espiritual de Karen, na atual jornada, Florencio bem o dissera, seria meu galardão, meu verdadeiro diploma de anjo da guarda. Voltei para perto dela. A situação,
naquele momento, apresentava-se bastante controvertida, junto ao espírito de Karen. Suas companhias invisíveis não a deixavam um instante, em caráter permanente. Sopravam-lhe no espírito que ela possuía o direito ao dinheiro dos Orepes, que era uma herdeira deserdada. Espantei-me quando um dos espíritos reuniu-se com os companheiros, afastando-se momentaneamente de Karen, para uma confabulação. Logo decidiram. Acercaram-se da hospedeira encarnada e envolvendo-a com incessantes vibrações, as mais deletérias possíveis, insuflaram-lhe na mente a lembrança de Rita, a secretária de Vittorio Graziano Orep. Karen registrou a ordem nos escaninhos mentais, traduzindo-a como uma interessante ideia que lhe tinha ocorrido. Decidiu procurar Rita. Cautelosa dessa vez, telefonou para a secretária, solicitando um encontro, urgente, pois havia grandes novidades sobre Vito. Definiu local e hora, naquele mesmo dia. Venceu inicial resistência de Rita com uma das suas já tradicionais artimanhas. Disse a secretária que estava disposta a ajudá-la a permanecer no cargo. Confusa, temerosa de perder o emprego, Rita aqueceu. Logo ao se encontrarem, Rita perguntou: Karen, o que é tão urgente sobre o Sr. Orep? Olhe aqui, Rita, vamos conversar francamente, sem ocultar nada uma da outra. Preciso da sua ajuda e estou pronta a ajudá-la também. Que ajuda posso dar-lhe? Logo eu digo. Agora, o importante é você ficar sabendo que estou acompanhando o tratamento do Vito, no hospital. Você? Sim, por que não? Nossa intimidade afasta qualquer impedimento, principalmente nessas horas. Você é íntima do Sr. Orep. Rita, é errado. Não, apenas pensei que... Aqui, atrapalhando-se, a secretária caiu no laço mental armado por Karen e por seus comparsas invisíveis. Sabiam eles o que estava por vir, pois para isso tinham induzido aquele encontro. Mas, Karen, nem sequer desconfiava. Contudo, experiente nas tramas do jogo, onde pequenos sinais, gestos e tom de palavras são denunciadores de segredos, ou de tentativa de blefe, intuiu que algo importante tinha passado na mente de sua interlocutora. Sim, Rita, continuei. Embaraçada, sem concatenar direito seus pensamentos, a jovem não teve saída a não ser dizer a verdade, mesmo porque dois espíritos comprimiam sua cabeça com brutalidade. Em grande desconforto, e rompido em menos de 2 minutos desde que vira Karen, a secretária desabafou. Sabe, Karen, o Sr. Orep sempre me tratou mal, como se eu fosse uma coisa. Neste momento, só de falar no nome dele sinto um aperto na cabeça. Rita mal acabou de pronunciar essas palavras, os dois espíritos despejaram safanões nela. Tentei protegê-la, mas fui brutalmente repelido. Pensei em como seria bom se Letes estivesse ali. Mantive-me em preces. Como nenhum socorro se apresentou, vindo da espiritualidade protetora, deduzi que os limites do livre-arbítrio de Karen e de Rita não estavam ameaçados. Aliás, ponderei logo, Rita tinha aceitado aquele encontro e sua falta de confiança era responsável pelo que acontecia. Rita tonteou. Levou as mãos à cabeça e começou a chorar. Entre soluços, conseguiu se expressar. Nunca fui considerada pelo Sr. Vito. Desde que sou sua secretária, não houve um dia sem ao menos uma humilhação. Lembra-se de como ele a expulsou? Pois é, sendo íntimos e tratando você daquele jeito, imagine o que ele faz com os outros, e pior comigo, que sou obrigada a ficar mais tempo perto dele. Karen abraçou Rita, protetoramente. As entidades inferiores também acarinharam Rita. Karen, interesseira, fingiu revolta contra aquela maldade e anunciou, solene.
Nunca mais você será maltratada. Juro. Vou providenciar sua permanência na usina, no departamento que você quiser. Emocionalmente desguarnecida, Rita retribuiu o abraço, beijou o rosto daquela que o julgava sua protetora e, em sinal de gratidão, ofertou: posso ajudar você em alguma coisa? Karen, mais astuta do que nunca, valeu-se da fragilidade de Rita e, orientada pelos invisíveis cooperadores, disse em tom muito manso: há muitos meses eu e Vitor relacionamo-nos. Ultimamente, porém, alguma coisa ruim o está atormentando. Como ele não quer me magoar, nem me assustar, não me conta o que é. Quanto mais eu insisto em saber, mais ele oculta e fica nervoso. Naquele dia que eu procurei na usina, estava decidida a esclarecer de vez qual o seu tormento, para poder ajudá-lo. Como eu ameacei deixá-lo, caso não me revelasse qual o problema, ele me mandou embora. A causa daquele gelo dele para comigo é que ele me havia proibido de alguma vez procurá-lo, lá na usina, para ninguém saber da nossa relação. Estava angustiada, por isso desobedeci. E você viu como ele me tratou. Apertando as mãos de Rita, Karen desfechou o golpe final. Talvez Vitor morra. Pode ser hoje, amanhã, esta semana. Só Deus sabe. Por isso, Rita, não me esconda nada do que sabe sobre ele. Tenho certeza que, de alguma forma, você poderá me contar uma coisa que não posso provar, mas sei o que é. Karen, blefando com a maior naturalidade, se comportava como se estivesse num jogo de pôquer. Conto com a sua sinceridade integral, arrematou nesse momento tão difícil. E, volto a jurar, o que você me contar ninguém jamais ficará sabendo. Rita, inteiramente envolvida, sem a menor desconfiança dos problemas que suas palavras iriam produzir, murmurou, como se alguém, deste ou do outro mundo, pudesse ouvi-la confidenciar. O Sr. Orep, Vito, tem mais uma família, outra amante e 2 filhos. Sinto muito, Karen. Ela se chama Aurélia. São sustentados pelo Sr. Orep. Disfarçando exultação e indignação e tristeza, Karen incentivou. Eu já sabia, eu já sabia. Só me falta saber onde mora, para poder ajudá-la, também. Nova armadilha. Tenho o endereço dela, Rita acrescentou, pois há alguns meses o Sr. Orep, quase ao fim do expediente, precisou viajar e determinou-me que mandasse um office boy entregar um envelope para uma pessoa, ainda naquele dia. Entregou-me o envelope e viajou. Não havendo nenhum boy para ir até o endereço escrito no envelope, fui eu mesma. Não sabia a quem se destinava, pois não havia nenhum nome no envelope. Quando cheguei no endereço, ninguém atendeu e por isso, pedi a um vizinho que fizesse o favor de entregar aquela encomenda a um morador da casa ao lado. Esse vizinho, e a esposa, convidou-me a entrar, pois começou a chover. Entrei e, enquanto esperava a chuva passar, começamos a conversar. Fiquei sabendo que ao lado morava Aurélia, com 2 filhos, sendo sustentada pelo meu patrão. Sabiam de tudo isso porque eram os senhorios da casa. E aquele envelope deveria conter o dinheiro do aluguel, que vencia naquela data. Pedi-lhes que não contassem para Aurélia que eu tinha trazido tal envelope e sim um boy. Dizendo essas palavras, Rita abriu sua bolsa e tirou um pedaço de papel, com um endereço anotado, entregando a Karen. Julgando que estava retirando o lancinante espinho que a vinha torturando, completou. Esse é o endereço de Aurélia. Despediram-se. Karen foi para casa e ficou quase a noite toda acordada, arquitetando como utilizaria aquela importantíssima descoberta, com certeza intimamente ligada à tentativa de suicídio de Vito. O importante era aliar-se à dor da família,
repartindo com ela o angustioso segredo. E a fortuna? Julgava a si mesmo uma herdeira deserdada. Procurou Aurélia, no dia seguinte, porém ela não estava. Lembrando-se da informação de Rita, tocou a campainha na casa vizinha, do senhorio de Aurélia. Foi atendida pelo casal. Identificou-se como assistente social, com ordens do Sr. Orep, que estava hospitalizado, para ajudar Dona Aurélia e seus 2 filhinhos. O senhorio e esposa, um tanto surpresos, denotando também grande preocupação, convidaram Karen para entrar. Após os 3 instalarem-se na sala de visitas, procurou ser cordial. Precisamos ajudar a Aurélia. O que sugerem? Sempre a mesma Karen, lançando iscas. O homem olhou para a mulher, como que pedindo um conselho. A mulher, com um gesto, consentiu. Como a senhorita deve saber, disse o senhorio, Aurélia está muito doente. Está hospitalizada há 2 semanas e as crianças estão com uma tia dela. O que ela tem? Grande embaraço e constrangimento demonstrou o casal. Karen captou instantaneamente que algo muito grave devia estar acontecendo. Insistiu, manerosa. Podem dizer. Aliás, creio que nossas suspeitas têm fundamento. Investiu pesado na tentativa de descobrir a doença de Aurélia. Estando Aurélia doente como está, hospitalizada como o Sr. Orep, precisamos manter em dia o pagamento do seu aluguel. O ponto certo para vencer qualquer resistência tinha sido tocado. Disse a mulher. Ninguém está afirmando nada, mas parece que é coisa ruim. Muito ruim. Sem cura. Também, do jeito tão rápido que ela emagreceu, e com aquelas manchas na boca. Seria aquela doença. Vacilou de propósito Karen, bem ao seu estilo. A pergunta era direta. Cruel. A suspeita da possível tragédia, em si, Karen adicionou um novo ingrediente, a cobiça. Rápido, passou-lhe na mente a incrível força que o segredo Vito, Aurélia poderia proporcionar para a consecução dos seus planos de extorquir dinheiro dos Orepes. Titubeantes, responderam marido e mulher. É o que estão falando. Quem está falando? Todos. Os vizinhos, os fregueses do armazém, da quitanda, do açougue, da feira e, principalmente, da farmácia. Da farmácia. Pois então não é lá que ela vem gastando uma fortuna. O dono da farmácia tem vindo aqui cobrar e não é pequena a dívida. A tia de Aurélia quase todos os dias vem buscar novos remédios para levar para ela no hospital. Karen metabolizou, num segundo, mais aquele incrível e insuspeito componente ao drama de Vito, e, por extensão, dos Orepes. Quando alguém deserta da vida, é porque imaginem que seus problemas não têm solução, pensou. Deduziu que Vito tentara se matar por não suportar as implicações dos dramas e problemas que o envolviam. Talvez os Orepes pagassem bem alto o preço do seu silêncio. Nada de chantagem, pois que, chantagistas têm a vida constantemente ameaçada. Prometendo manter em dia o aluguel, pediu o endereço da farmácia, alegando que igualmente iria providenciar o pagamento dos remédios para Aurélia. Indo à farmácia, usando subterfúgios, identificou-se como emissária do Sr. Orep, encarregada de saldar a dívida de Aurélia. Não teve dificuldade em descobrir quão grande era a tragédia que visitara a Vito e Aurélia. O farmacêutico, de nada suspeitando e ainda por cima interessado em receber o que lhe era devido, não pequena importância, esclareceu. Nem todos os remédios que são receitados para Dona Aurélia são vendidos em balcão das farmácias, por isso, tive o cuidado de consegui-los diretamente nos laboratórios fabricantes. Quais remédios, por exemplo?
Há remédios específicos para várias doenças que atingiram Dona Aurélia, ao mesmo tempo. Para a maioria das receitas nós próprios temos os medicamentos aqui na farmácia. Mas como o caso dela é grave, muito grave, só no próprio hospital é que é encontrado o principal remédio, o AZT. AZT? Sim, o remédio da AIDS. Além de ser caríssimo, é importado e fornecido pelo governo, que o controla. Em que hospital está Aurélia? No hospital municipal. Karen compreendeu e passou a ter certeza plena de que Vito buscara, na tentativa de suicídio, antecipar-se à consequência da mesma doença de Aurélia. Inexoravelmente, tanto ele quanto ela estavam condenados à morte. Ambos, com AIDS. Fui convidado por Florencio San Giorgio para visitar Vittorio Graziano Rep, no hospital. Antes de adentrarmos, Florencio pousou as mãos em meus ombros e disse, com indisfarçável tristeza: todos os esforços feitos para demover Vito do suicídio foram empregados. Surdo aos meus apelos, naturalmente pela minha insignificância, preferi ouvir inimigos do passado. Ah! Se os encarnados ouvissem só um pouquinho mais a consciência, quantos problemas seriam evitados? Florencio e eu fomos recepcionados por espíritos ali destacados para tarefas socorristas, em caráter plantonista. Dirigimos-nos ao setor de infectologia, onde poucos doentes, segregados, de longe demonstravam a gravidade dos seus quadros patológicos. Não só organicamente, pois que, mais cruel de tudo, estavam cercados por entidades espirituais sofredoras, repastando as poucas energias que deles emanavam. Havia espíritos abnegados nas proximidades de cada enfermo, eram os seus anjos da guarda. Em preces, estavam impedidos, pelos próprios protegidos, de se aproximar deles, pela fixação obsessiva destes, nos dramas e nas tragédias que para ali os tinham conduzido. Alegraram-se os tarefeiros amigos com a nossa chegada. As entidades infelizes mal acreditaram no que viam, quando adentramos aquela sofrida enfermaria, assustaram-se, pois de Florencio emanava a luz fortíssima. Confiantes, em preces a Deus, sem nenhum receio nos aproximamos do leito de Vito. Eu próprio me assustei ante tanta claridade. Em desatino, apavoradas, debandaram as equipes vampirescas. Antes que sequer pudesse pensar que uma pequena participação naquela maravilha me era devida, Florencio, humilde, sussurrou: graças a Deus, graças a Jesus. Pousou a mão na fronte de Vito, que, em estado de coma, mais parecia morto. O enfermo nada registrou, no físico. Mas, espiritualmente, a reação foi inesquecível. No mesmo instante do toque de Florencio, o espírito de Vito retornou ao corpo físico. Vito, em repetidos pesadelos, vagava espiritualmente por regiões umbralinas, desesperado pelo que se passava à sua volta, vivenciando o instante do deslocado gesto da tentativa do suicídio. Com o apoio de Florencio e o retorno espiritual à sede física, o interior do corpo de Vito iluminou-se fracamente. Antes, qual estátua danificada, assemelhou-se agora a um desses objetos de vidro, reproduzindo cientificamente as partes internas do corpo humano. Tal visão foi impressionante. Aquele corpo arrebentado e invadido por enxames viróticos, continha uma vida, com um turbilhão de vidas estuantes no seu contexto. O sangue percorria as infinitas vias. Grandes órgãos, com funcionamento precário, pela carência de tônus vital, ainda assim avalizavam a vida de todo o conjunto. Milhares de glândulas, à feição de operosas abelhas, despejavam sua produção em todos os sistemas. O metabolismo, conquanto deficiente, sustentava-se graças aos condutos nervosos que ainda obedeciam ao comando parcial do cérebro acidentado. Não pude deixar de refletir que,
Se num corpo tão ferido como aquele a vida se mostrava tão pujante, o que dizer de uma pessoa saudável? Quantas pessoas já pararam para pensar no que representa um corpo sadio? Pensei. Quantos engenheiros siderais, de altíssima competência, pois auxiliares diretos do Mestre Jesus, todos inspirados por Deus, terão participado da elaboração das formas originais do corpo humano, passando a ser responsáveis pela sua evolução, ao longo dos milhões de anos. Aproximei-me mais instintivamente e tomei os pulsos do enfermo. Estávamos em oração, suplicando a Jesus que dispensasse ao doente o conforto possível e que, se Deus permitisse, refazimento físico. Decorridos alguns minutos, Florencio informou. Vito está em estado vital vegetativo. Olhei-o interrogativamente e ele completou. Não voltará à consciência plena, até a desencarnação. Terá, como graça divina, apenas alguns rápidos intervalos de reunião de ideias e entendimento, para reflexão tendente ao arrependimento e para lances especiais. Fez um demorado silêncio. Senti a gravidade do quadro e percebi imensa tristeza em Florencio que, captando o meu pensamento, aduziu. Sim, Vito não se recuperará. Além de o cérebro ter sido parcialmente danificado, o que por si só já é gravíssimo, está vitimado por doenças infecciosas oportunistas, simultâneas. A disseminação será acelerada porque não encontrará a natural e benigna oposição que a tentativa de suicídio desestruturou. Capítulo 8. A pergunta-chave. Karen recolheu-se ao lar. Precisava refletir sobre tudo o que tinha descoberto, ciente de que tinha, em mãos, preciosa ferramenta para o êxito do seu plano que era ficar rica. Os segredos que detinha, referentes a Vito, certamente do conhecimento da família, teriam valioso prêmio pelo seu silêncio. Supondo, acertadamente, que Vito estava em estado desesperador, não poderia impedi-la, já que tudo o que tencionava fazer, todas as ações do plano, transitavam obrigatoriamente por ele. Após pensar bastante, tomou uma decisão. Iria forçar Matilde a informar qual o verdadeiro quadro da saúde de Vito, para que ela pudesse agir com segurança. Em preces, decidi também fazer plantão junto a Karen, aguardando oportunidade para tentar demovê-la daqueles sinistros objetivos. Karen não permitia minha aproximação, fixada no poder e nas mordomias que o dinheiro proporciona, ambicionava a qualquer custo usufruir delas. Sintonizada com espíritos vingativos, que por seu intermédio pretendiam atingir os orepes, era-lhes presa fácil. As companhias que assessoravam Karen estavam mergulhadas nos seus próprios objetivos e pouco tempo tinham para se importar comigo. Com galhofas e sarcasmo, de tempos em tempos, dirigiam-se a mim, incapazes de um sentimento mais nobre. Convictos do seu domínio sobre Karen, aos poucos foram se acostumando com minha presença nas proximidades. Sabiam qual o seu e o meu poder, por isso, pouca atenção passaram a me dispensar. Karen estava repousando um pouco, com a mente num turbilhão, quando dois espíritos adentraram seu quarto. Reuniram-se aos que com ela já se encontravam e deram uma boa notícia. Estivemos no hospital. Tudo em ordem por lá. Olharam para mim e sorriram, sarcasticamente. Ávido de informações, o espírito que parecia ser o chefe, em tom nervoso e impositivo ordenou. Vai falando logo o resto. Pois é, o ladrão está mesmo mal, não sabemos como ainda não viajou. E apontando para mim. Esse aí, com outro rezador, deu uma força para ele. Mas eles mesmos já sabem que não adianta. Está com a cabeça arrebentada, faltando um pedaço e ainda por cima cheio de doenças. Será que? Sim, está com a maldição do Apocalipse. Referia-se a AIDS. Lembrei-me do Apocalipse de São João,
quando o venerando apóstolo do Cristo, desterrado pelo Império Romano na ilha de Patmos, Grécia, foi levado à espiritualidade pelo próprio Jesus, para receber e transmitir mensagens e revelações de grande importância para o futuro da humanidade. Quando foi citado o Apocalipse, percebi que todos os espíritos se arrepiaram, instintivamente se encolhendo. Por um instante, vi pavor em seus semblantes. Aqueles espíritos conheciam o Apocalipse. Tal fato encheu-me de esperanças, pois sinalizava uma possível brecha na barreira formada por seus maus pensamentos. Estavam os espíritos refletindo sobre a importante informação, para decidir os próximos passos, quando o outro recém-chegado, até então calado, aduziu: